Abra suas Bíblias aí que vocês estão em casa, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Eu estarei trazendo aqui uma mensagem um pouco rápida, para nós aproveitarmos o tempo para orar também. Mas que possamos aproveitar bem aqui o contexto desse texto aqui de Mateus, do capítulo 6, a partir do versículo 9. Acompanhe comigo aí em suas versões. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, obrigado, ó Deus, por mais um dia. Obrigado pelo teu amor e misericórdia. Ó Deus, nós, neste momento, nós queremos te adorar, te exaltar, ó Deus, ao Senhor e Deus de nossas vidas, ó Pai. Cuida de cada um de nós, conduza, ó Pai, este culto, Senhor nosso Deus, com teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, ó Deus. Revela-te, ó Pai, a tua vontade aos demais que estão te ouvindo, ó Pai, e aqueles que irão ouvir posteriormente, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa impactar as nossas vidas, nos conduzir, ó Pai, nos dá firmeza, Senhor nosso Deus, nos realinha, ó Deus, com a tua vontade, com a tua santidade, com os teus propósitos, Senhor nosso Deus, e nos dê, ó Pai, paciência, perseverança, sabedoria, para podermos conduzir as nossas vidas segundo a tua vontade, Senhor nosso Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa, ó Pai, o pastor e sua família, Senhor nosso Deus, cuida dele, Senhor nosso Deus. Abençoa também a liderança desta igreja, para que ambos possam estar sintonizados com a tua palavra, com os teus preceitos, ó Pai, e assim poder caminhar honrando e glorificando o teu santo nome, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, em nome santo de Jesus. Fala aos nossos corações, assim nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, esse texto aqui eu achei ele bem interessante, visto que nós já lemos esse texto diversas vezes, né? Onde fala da oração dominical, a oração que Jesus ensinou, o modelo da oração. E eu achei importante e oportuno também entrar um pouco mais dentro desse texto e procurar garimpar algumas pérolas preciosas que aqui temos dentro desses 4 versículos. E eu achei interessante o seguinte, né? Dentro desse texto, eu até dei um tema aqui, a substância da oração, dentro desse contexto, e procurar entender o que seria essas substâncias dentro desse corpo, dessa mensagem que Jesus traz aqui para nós. E o que eu achei interessante dentro de tudo isso aqui, eu quero ser rápido, objetivo, né, dentro desse contexto. No versículo 9, onde Jesus fala assim: portanto vós orareis assim. Ele nos traz um modelo dessa oração, para que possamos saber como nos posicionar diante de Deus, como falar com o Senhor, como fazer as nossas petições ao Senhor. E o que é interessante dentro desse texto de Mateus, aqui do capítulo 6, a partir do versículo 9, ele tem 3 petições que são voltadas para Deus, e tem 3 petições que são voltadas às nossas necessidades. E eu achei interessante. A partir do versículo 9 diz o seguinte: toda oração, em primeiro lugar, submete-se voluntariamente, primeiro, aos planos de Deus; segundo, aos propósitos de Deus; e terceiro, a glória de Deus. Você pode ver aqui no versículo 9, diz o seguinte, a partir da parte B: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que ele quer dizer com esta palavra aqui? O que você entende por ser santificado seja o teu nome? O nome de Deus é essencialmente santo.
O significado desta petição é: seja teu nome celebrado, venerado e estimado como santo em todos os lugares, e receba de todas as pessoas a devida honra. Então nós precisamos orar dessa forma. Jesus nos ensina como modelo de oração como nós devemos orar. E é tão interessante que ele coloca em primeiro lugar aqui sempre a questão de Deus, como é que eu falei antes. E em segundo ponto aqui que eu achei interessante dentro dessa petição, seria no versículo 9 ainda, que diz o seguinte, aliás, no versículo 10, venha o teu reino. O que você entende com essa expressão aqui de Mateus nesse texto? O que ele quer dizer? O que nós aprendemos com essa expressão? Venha o teu reino. Esta petição é a expressão de um desejo de que Deus possa reinar em todos os lugares, para que suas leis sejam obedecidas. A outra parte que eu achei interessante também, onde ele diz assim, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que as pessoas obedeçam às suas leis e sejam santos. Então, essas três petições dentro desse texto aqui de Mateus, eu achei extremamente importante. Eu até em outras ocasiões, falei sobre essa questão de nós darmos essa prioridade primeiro a Deus, antes de colocar diante de Deus as nossas demandas, os nossos pedidos, as nossas petições com relação às nossas necessidades, precisamos exaltar o nome de Deus, precisamos glorificar o nome de Deus, precisamos ver Deus como soberano, como supremo, como santo, como rei, como aquele que vai manter, que rege as nossas vidas. Ele tem que ser priorizado em nossas petições. É o que aqui eu entendo dentro desse texto aqui que Mateus passa a cada um de nós. E ele fala mais o seguinte, no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Orar, essa vontade, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que as pessoas obedeçam a sua lei e sejam santas. Orar, então, para que sua vontade seja feita, tanto na terra como no céu, é orar para que sua vontade revelada seja obedecida e amada. Aí eu faço a pergunta, será que nós paramos para pensar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para os nossos projetos, para as nossas demandas? O que Deus tem preparado para nós? Precisamos conhecer a vontade de Deus. E o que é interessante dentro dessas petições é você orar, nos colocar diante de Deus, diante da sua presença, e falarmos com Ele, e procurarmos entender essa vontade de Deus. É tão interessante que você lembra daquele texto lá de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2, que ele diz o seguinte, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então precisamos ter essa sincronia, precisamos ter essa intimidade com Deus, e conhecer a vontade dEle, o que Ele quer para nós. Muitas das vezes nós nos colocamos diante de Deus e colocamos as nossas demandas, priorizando os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas eu faço a pergunta, e quais são, o que Deus tem preparado para nós? Quais são os planos? Quais são os propósitos? Qual é a glória que Ele receberá de nós? Se assim Ele conceder os nossos desejos, se assim Ele agir em nossas demandas. Então primeiro precisamos conhecer a vontade de Deus, e para isso precisamos estar sincronizado com o Senhor, que a nossa mente e o nosso coração precisa estar sincronizado com a sua palavra.
precisamos estar sintonizados com o seu Santo Espírito, ouvir dele a sua voz, para nos direcionar, para nos conduzir até o trono de graça, e assim podermos conhecer a sua vontade, pois ela é soberana em nossas vidas. O objetivo dessas 3 primeiras petições é que o nome de Deus seja glorificado e o seu reino estabelecido. E ao serem colocados em primeiro lugar, aprendemos que a glória e o reino de Deus têm mais prioridade do que nossos desejos. É isso que precisamos aprender. Precisamos estar sintonizados com o nosso Deus, e assim podermos adorá-lo, podermos exaltá-lo, podermos viver intensamente para Ele, servindo, glorificando a Deus. E é tão interessante que dentro desse mesmo texto de Mateus, ele nos alerta quanto às nossas necessidades, a partir do versículo 25, eu achei até interessante, né? Dentro desse mesmo texto, quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida, e muitas das vezes nós somos ansiosos, preocupados com as nossas demandas, com aquilo que irá nos suprir. E no versículo 30, se eu não me engano, aqui do capítulo 6, ele diz o seguinte, eu quero só fazer aqui uma ratificação. Ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E eu achei extremamente profundo, né? A oração dominical, ao qual Jesus ali nos ensina, esses propósitos, esses planos que Deus tem dentro dessa oração, e também todo esse contexto desse capítulo, o que Ele fala aos nossos corações, o que Ele nos ensina. Precisamos ser direcionados pela sua palavra, precisamos aprender de Deus todos os dias, precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos ensinar, precisamos ser maleáveis, precisamos ter nosso coração maleável, e aprender de Deus, deixar Deus fluir através da sua palavra em nossas vidas. Precisamos compreender a sua palavra de tal ponto a vivê-la intensamente, a viver como aqui nos ensina, a viver dentro dos planos de Deus, a viver dentro do propósito de Deus, e a viver glorificando o nome de Deus. Para isso nós existimos, para isso nós fomos chamados do pecado, de um lamaçal de pecado, nós fomos transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para servir a Deus, para glorificá-lo. E dentro desse versículo, desse capítulo de Mateus 6, é tão interessante, irmãos, quando você procura ver cada palavrinha, como ela se amarra com outra parte, e nos dá um sentido maravilhoso, quanto aos preceitos de Deus para as nossas vidas. O versículo 11, o 12 e o 13 é interessante, porque dentro desse versículo você nota que ele traz ali as nossas necessidades, as nossas demandas. Ou seja, depois de orar, aqui no versículo 9 e o 10, onde você fala assim, santificado seja o teu nome. O versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Já o versículo 11, 12 e 13, ele vem trazendo 3 petições com relação às nossas demandas, às nossas necessidades, e eu achei interessante isso. Ou seja, primeiramente devemos priorizar Deus nas nossas orações, isso que nós aprendemos aqui.
E no versículo 11, onde ele fala assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que ele quer dizer com isso? O que você entende, já que você ouviu tantas vezes essa palavra, essa oração? Já fizemos diversas vezes essa oração, mas você entende o que quer dizer essa palavra? Quando ele fala aqui, dar-nos hoje, ou der-nos hoje, essa petição, ela implica em nossa dependência de Deus, para o suprimento de nossos desejos, e por sermos dependentes dele, devemos orar todos os dias. É tanto que ele fala aqui no comecinho do versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso implica que seja uma oração diária, todos os dias devemos estar orando, pedindo ao Deus, que Ele supra as nossas necessidades, que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza, que Ele nos supra as nossas demandas. Então, portanto, Ele nos ensina que devemos orar dessa forma, dar-nos hoje o pão de cada dia, até porque, irmão, nós precisamos comer todos os dias, precisamos nos alimentar, mas Jesus também fala, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É interessante, né? O pão, para suprir as nossas necessidades físicas, mas também precisamos do pão celestial, para suprir a necessidade espiritual. Precisamos estar supridos inteiramente pelo Senhor. O versículo 12, onde ele fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que ele quer dizer com isso? Perdoa as nossas dívidas. A palavra dívida aqui, portanto, significa pecados ou ofensas contra Deus, ofensas que ninguém além de Deus pode perdoar. E quem de nós não pecamos todos os dias? Nós falhamos, muitas das vezes nós pecamos a não fazer o bem, nós pecamos quando deixamos de orar, nós pecamos quando deixamos de ler a sua palavra, nós pecamos quando nós não vivemos segundo os preceitos de Deus. Então precisamos orar e pedir ao Senhor que supra as nossas necessidades. Precisamos orar ao Senhor e pedir que perdoe as nossas dívidas, o nosso pecado, a nossa ofensa contra Ele. Precisamos estar pedindo ao Senhor para nos purificar do mal, para nos purificar das manchas que todos os dias vêm sobre nós. Precisamos orar constantemente e pedir ao Senhor. O versículo 12, ele diz: perdoa as nossas dívidas. Já o versículo 13, ele diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação. O que ele quer dizer com isso? Essa expressão significa, tão somente, não permita que sermos tentados a pecar. Nisso está implícito que Deus tem tanto controle sobre o tentador, que nos salva do seu poder, se o invocarmos. Senhor, não permita que esta provação, que esta aflição venha a permitir que eu peque, que muitas das vezes isso acontece, irmãos. Quando você está sendo provado, quando você está passando por aflições, às vezes você desanima, às vezes você quer jogar a toalha, você quer desistir. Mas a palavra de Deus é: Senhor, não permitas que esses que estão sendo provados, que esses que estão sendo tentados, que esses que estão passando por aflições, não venham perder o estímulo, não venham perder a sua alegria, não venham perder a sua motivação com relação à sua vida com o Senhor. Não venha desistir dos caminhos do Senhor, porque muitas vezes pode acontecer isso.
Por isso que é tão importante você estar orando, falando com Deus, pedindo forças, pedindo sabedoria, orientação, direção para prosseguir, para vencer os obstáculos da vida, para sair ileso contra os dardos inflamados do inimigo, que são tantos lançados todos os dias. Então ore a Deus, peça que o revista, que blinde você, para passar ileso por tudo isso. E a oração aqui, onde Jesus nos ensina, é: não nos deixeis cair. Senhor, não permita, Senhor, não deixes que você venha a sucumbir. Não permita que eu ou você venha a desistir, ou venha a cair. Que Deus possa conduzir você, que Deus possa te reerguer, que Deus possa te levantar pela sua mão poderosa e te colocar de pé sobre a rocha, e você possa vê-lo, o Senhor, cuidando de você. Então ore dessa forma. Primeiro ore para conhecer os planos de Deus. Primeiro ore para conhecer os propósitos de Deus. Primeiro ore pela glória de Deus. Só então você possa orar, pois, pelas suas demandas, pelas suas necessidades e por aquilo que você precisa nesta vida enquanto você aqui está. Então procure entender tudo isso. Eu quero concluir aqui em João capítulo 14, que eu achei importante também entendermos um pouco de tudo isso com relação à oração. E esse versículo 14 de João, ele é bem interessante com relação à oração. O que nós aprendemos da oração também, dentro do nosso contexto, quando Jesus fala aqui no capítulo 14, a partir do versículo 13, onde ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que você entende desse versículo? O que ele fala ao seu coração? Qual é a mensagem? Então eu queria que você entendesse dessa forma o que nós já conversamos aqui com relação à oração dominical, o modelo qual Jesus nos ensinou a orar, e também essa forma aqui onde ele nos ensina também a nos posicionar diante de Deus com relação aos nossos pedidos, às nossas demandas. O que ele quer dizer com esse versículo 13? E tudo quanto pedirdes em meu nome. Muitas das vezes você pode entender: mas o nome de Jesus parece ser como se fosse uma fórmula com relação aos meus pedidos, como fosse um aval. Mas não é bem isso. Quando você pedir em nome de Jesus, isso não significa anexar uma expressão no final, como se fosse uma fórmula. Significa que a oração do crente deve servir aos propósitos e ao reino de Cristo. Não há interesses egoístas. Também essa oração, essa oração do crente, ela deve ser feita com base nos méritos do Cristo, não nos méritos ou dignidades pessoais. A oração do crente deve visar somente a glória de Cristo. Nós fomos chamados para o reino da sua maravilhosa luz, para engrandecê-lo, para louvá-lo, para honrar e glorificar esse Deus. Que as nossas vidas, as nossas orações, aquilo que nós pedimos, venha glorificar o nome de Deus. E para isso, precisamos conhecer a vontade de Deus sobre nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos. Você precisa perguntar para Deus: Senhor, eu preciso disso. Senhor, é o momento de eu ter isso. Senhor, isso vai glorificar o teu santo nome, isso vai glorificar o reino. Então preciso conhecer a vontade de Deus em tudo isso. Só assim eu farei uma oração que glorificará o nome de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza as nossas vidas
dentro desse conceito de oração, dentro desse conceito de cristianismo que nós vivemos, que possamos estar sincronizado com a palavra de Deus, andando dentro desses preceitos, vivendo isso aqui, numa forma íntegra e verdadeira, para que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais, em o nome santo de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que é rica e eficaz em nossas vidas. Ó Deus, que possamos compreender a cada dia a Tua palavra, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude a viver intensamente tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que temos ouvido do Senhor. Ó Deus, nos ajude a orarmos de uma forma que possa glorificar o Teu santo nome. Nos ajude a orar, Senhor nosso Deus, de uma forma que possa exaltar o Teu santo nome. Nos ajuda, ó Deus, a orar e a pedir sobre as nossas demandas. Nos ajuda a compreender, ó Deus, a Tua vontade, Senhor nosso Deus. Que possamos ser filhos, ó Deus, servos, que vivam intensamente a Tua palavra, ó Deus. Permita, Deus, que possamos ser ensinados, impactados cada dia pela Tua palavra, Senhor nosso Deus. Nos ajude, ó Deus, que os nossos corações possam ser maleáveis, moldados pela Tua palavra, Senhor nosso Deus. Ó Deus Santo Poderoso, vem com a Tua igreja, ó Deus, vem com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, e nos ensine. Ó Senhor, fica conosco e nos conduza a cada dia, ó Deus, que possamos ser aprimorados, ó Deus, enquanto aqui estamos, para melhor Te servir, para melhor Te honrar e Te glorificar. Que esse seja o propósito da nossa existência, das nossas vidas. Em o nome santo de Jesus, assim nós oramos, para todo sempre, Te amando, Te adorando. Em nome de Jesus, amém, Senhor.